Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom estar com você aqui neste dia para juntos conhecermos um pouco mais a palavra do Senhor. Como temos dito neste mês aqui no nosso programa, estamos vivendo um mês especial para a igreja no Brasil, o mês em que somos convidados a meditar sobre o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. E a palavra de Deus, ela é sempre um modo, um caminho através do qual nós conseguimos entender o chamado que o Senhor faz a cada um de nós e a resposta que devemos dar a este chamado. Isto é, quando o Senhor chama, basta nos fazermos disponíveis. Disponíveis para anunciá-lo, disponíveis para fazer chegá-lo a todos os corações. Todavia, é preciso conhecer a sua palavra. Sem conhecer a palavra de Deus, não conseguimos comunicar a verdade do Evangelho, porque através da palavra nós experimentamos o amor de Deus em nossas vidas. Por isso, no dia de hoje, aqui no nosso programa, nós vamos dedicar o tempo para compreender a cura da filha de Jairo, refletir um pouquinho sobre o sentido da cura na nossa vida. Jesus não é um milagreiro, mas é alguém que nos convida a uma experiência de conversão, e os sinais que ele vai realizando em nossas vidas são sinais que nos colocam no caminho do reino, porque esta é a experiência que devemos fazer, atingir o reino de Deus. Esta é a proposta que o Pai oferece para todos nós que somos cristãos e, na vivência da palavra, queremos estar sempre na sua presença. Mas antes de meditarmos a palavra do Senhor, faz-se necessário que nos coloquemos diante dele numa atitude de oração, pedindo que ele nos abençoe, que ele abra a nossa mente e coração para acolhê-lo em nossas vidas por meio da sua palavra. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E formando este nosso grupo de estudo da Palavra de Deus, eu convido você neste momento a tomar as Sagradas Escrituras em suas mãos. E nós vamos abrir no dia de hoje esta palavra no livro do evangelista São Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler então dos versos de 35 a 43. Por isso, mais uma vez, eu convido você, a sua família, para que atentos escutemos a palavra do Senhor. Enquanto ainda falava, chegaram alguns da casa de Jairo e disseram: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu o que diziam e falou a Jairo: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, ele viu o tumulto e gente que chorava e gritava forte. Entrou na casa e disse: Por que esta agitação e estes choros? A menina não morreu, mas está dormindo. E riam-se dele. Mas, mandando que todos saíssem, chamou o pai e a mãe da menina e os que o acompanhavam, e entrou com eles onde estava a menina. Tomou-a pela mão e disse: Talita cum, isso é, menina, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, a menina pôs-se de pé e começou a andar, pois tinha 12 anos. Todos, logo, ficaram tomados de grande espanto.
Então Jesus recomendou-lhes com insistência que ninguém ficasse sabendo do ocorrido e mandou que dessem de comer à menina. As Sagradas Escrituras narram para nós muitos testemunhos de cura. E no dia de hoje, nós escolhemos, do livro de São Marcos, que busca responder à pergunta quem é Jesus, uma destas curas, a cura da filha de Jairo. Jesus mandou, como escutamos na leitura de hoje, que todas as pessoas que tumultuavam a casa de Jairo saíssem. Ele permitiu, então, apenas que o pai e a mãe da menina, da filha de Jairo, além de seus 3 discípulos mais próximos, ficassem. Então eles entraram no quarto onde a filha de Jairo estava. Isto é, Jesus adentra o seio daquela família para ajudá-la. Foi aí que Jesus, então, tomou pela mão e disse: Talita cum. Talita cum pode ser traduzido pelo seguinte termo: levanta-te. Este é o convite que Jesus faz para aquela menina que estava deitada e que todos pensavam que já estava morta. Certamente, há um toque de ternura muito grande nessa ordem. Jesus não se volta para aquela menina de qualquer forma. Assim como ele olha o jovem que pergunta para ele o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus, ele também contempla aquela menina e, como aquele que é cheio de vida, devolve a ela então a vida. Jesus pronunciou essas palavras em sua própria língua, a mesma que a menina também se comunicava. Isto é, Jesus fala a nossa língua. Jesus fala ao nosso coração. Por isso, provavelmente, essas palavras eram as mesmas que a mãe da menina rotineiramente usava para acordá-la. A diferença é que, pronunciada pelos lábios do Filho de Deus, essa simples ordem foi um desafio à impossibilidade e um triunfo sobre o quê? A morte. Jesus veio para nos libertar do poder da morte. E assim ele age porque é o Senhor da vida. Porque nele a vida habita e habita em abundância. E por meio das suas palavras, dos seus ensinamentos, ele sempre buscou transmitir vida e esperança para a comunidade dos discípulos e discípulas, dos homens e mulheres que aceitaram a missão de, com ele, anunciar o reino do Pai. Tão logo, a filha de Jairo, uma menina apenas de 12 anos, estava novamente viva. Aquela que estava completamente sem vida, agora estava andando pela casa. Por isso todos ficaram muito admirados. E nós escutamos isto na palavra de Deus. Admirados com aquele sinal que Jesus realizou. Fazer com que aquela menina que estava dormindo, morta, voltasse à vida. Após ter ressuscitado a filha de Jairo, Jesus ordenou que dessem de comer à menina. Ele também pediu que ninguém divulgasse o que havia ocorrido. Ah, queridos irmãos, este era sempre um pedido de Jesus ali no Evangelho de Marcos. Ele realizou muitos sinais, mas ele sempre pedia que o seu anonimato pudesse ser preservado. E assim Jesus agia porque ele sabia que muitos outros ainda precisavam acolher a ação da sua misericórdia que salva, da sua compaixão que liberta o homem e a mulher de todas as situações de escravidão. Jesus, como um perseguido, certamente ia ser duplamente perseguido quando aquelas autoridades que não lhe admiravam soubessem que ele havia realizado esses sinais.
muitos buscavam desacreditar a sua missão. Por isso, é provável que naquela região a divulgação da ressurreição da filha de Jairo desencadearia ainda mais ações que eram inapropriadas para aquele momento, sobretudo para a concretização do ministério de Jesus. Ainda não havia chegado o tempo do ponto mais alto da obra de Jesus sobre esta terra. Por isso, vamos destacar aqui no dia de hoje 3 lições principais sobre a ressurreição da filha de Jairo. Em primeiro lugar, o milagre da ressurreição da filha de Jairo é uma prova clara acerca da divindade de Cristo. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Se Jesus ressuscitou dos mortos a filha de Jairo, então ele é Deus. Mas nós tiramos uma outra lição. Em segundo lugar, o milagre da ressurreição da filha de Jairo nos ensina muito sobre a verdadeira fé em Jesus. É nele que somos chamados a depositar a nossa confiança. Jairo nos ensina essa lição. Sua fé havia sido testada de forma extrema. Qual é o pai que se alegra com a morte do seu filho? Qual é a mãe que fica contente quando perde aquele ou aquela que ela ama? Jairo primeiro foi buscar ajuda para a filha doente, mas nesse tempo ela acabou morrendo. Então, imediatamente, ele passou a rogar pelo milagre da ressurreição. Mas ainda temos uma outra lição. A ressurreição da filha de Jairo é o desfecho final de uma sequência progressiva que aponta para a verdadeira identidade de Jesus. Nessa sequência, ele demonstrou que o seu poder sobre os demônios, sobre as doenças e sobre a morte. Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Ele mostrou isso ao homem que não podia ser dominado, à mulher que não podia ser curada, e ao pai a quem foi dito que não mais podia ser ajudado. Jesus, ele age sempre, sempre em favor dos seus irmãos e irmãs. Por isso, confiemos na sua presença amorosa. E buscando conhecer um pouco mais da palavra de Deus, nós queremos agora convidar a irmã Custódia com o quadro Salmo, a emoção orante. Acompanhemos. Queridos telespectadores da TV Aparecida, é uma alegria a gente estar novamente com vocês para cantar, falar no nosso quadro Salmo, a emoção orante. O Salmo é sempre emoção, porque ele parte da vida de alguém ou da vida de um grupo. Hoje nós queremos cantar, não é bem um salmo, é um cântico. No Antigo Testamento, quando havia assim um fato extraordinário ou uma vitória, as pessoas cantavam um hino. Por exemplo, quando Moisés estava atravessando o Mar Vermelho com o povo para a Terra Prometida, quando ele estava chegando, Moisés cantou um canto. E também quando houve as codornizes, o pão no deserto, que também surgiu água na pedra para o povo tomar, Míriam, a irmã de Moisés, ela cantou também um canto. E hoje nós queremos cantar um canto também, numa ocasião maravilhosa, que foi a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. E que foi o Evangelho da Assunção de Maria, que nós terminamos de ouvir na semana passada.
Então, quando eles tinham uma vibração interior grande, eles partiam para cantar. E esse canto de Nossa Senhora, primeiro ela fala, o Senhor fez em mim maravilhas. Não falou, eu vou ser a mãe de Jesus, não. Assim, com aquela humildade falsa, mas aquela vibração de que ela ia ser a mãe de Jesus. Depois ela toma todos os pontos, alguns pontos, aliás, do Antigo Testamento, entendeu? E começa a cantar esse louvor que o Senhor fez em maravilhas nela, mas lembrando de todos os feitos já que Deus havia feito no Antigo Testamento. Então vamos ver esse canto para vocês cantarem sempre. Esse é o Cântico de Maria. A música é do Padre Ney Brasil, mas a letra é de Nossa Senhora. Vamos lá. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Pôs os olhos na humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem, Demonstrando o poder de seu braço, dispersa os soberbos. abate os poderosos de seus tronos, eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. E a promessa que fez a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito, desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas. Gente, nós precisamos reconhecer mais as maravilhas que o Senhor faz e fez por nós. Quantas pessoas eles falam, eu sou triste, ou então eu não tenho capacidade, eu não tenho muita fé, ou então eu não tenho brilho. Toda pessoa tem uma beleza própria. Toda pessoa tem um brilho próprio. Todas as pessoas têm qualidades diferenciadas. Todas as pessoas têm dons. Então é importante que você também, como Nossa Senhora, ela reconheceu e pegou um texto bíblico para louvar. Então eu acho que essa atitude de Nossa Senhora, ela deve passar para nós. Quando você tem assim uma maravilha que aconteceu na sua casa, na sua família, nos seus filhos, eu acho que você precisa pegar a Bíblia. Nos próximos programas você vai ver que existem muitos salmos de louvor. E você precisa louvar, mas você também pode usar a palavra de Deus. Não só pedir, né? Tem gente que só pede. Nós vamos então criar o costume, todos nós, de louvar mais, de reconhecer as nossas qualidades e perceber
como a gente tem um texto bíblico que Deus fala: tu és preciosa aos meus olhos, tu és precioso aos meus olhos. É isso aí, todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Valeu, muito obrigada. Irmã Custódia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Como é bom a cada encontro poder rezar, cantar um salmo e aprender que esta oração é também a oração de todo o povo de Deus, de todo o povo caminheiro. E nós queremos agora responder a mais uma dúvida de um devoto que nos enviou o seu e-mail. Aqui é sempre uma alegria buscar um missionário redentorista que possa nos ajudar a entender ainda mais a palavra de Deus. E hoje, de um modo especial, estamos conhecendo a figura de Jairo e agora queremos entender como ele pode ajudar os nossos pais a viverem esta vocação tão bonita. Padre Rodrigo, aqui estamos novamente com o Plantão Bíblico e veja bem, a pergunta nos vem da Marisa. Ela é sócia da Academia Marial, ela é membro da família dos devotos, mora em Votuporanga e ela manda uma pergunta interessante para nós, não é mesmo? Jairo, que era um chefe da sinagoga lá em Israel, não é mesmo? Ele pode ser apresentado como sendo um bom pai quando ele busca a cura de sua filha junto a Jesus? Certamente, meu irmão, minha irmã, Jairo, ele é o exemplo de um bom pai. Primeiramente, ele é uma autoridade religiosa, ele é o chefe da sinagoga, todo mundo o respeita, não é mesmo? Mas Jesus se comove ao ver a preocupação dessa autoridade, desse homem, que rompe com os preconceitos que normalmente aqueles chefes de sinagogas, fariseus, tinham em relação a Jesus. Mas o amor pela filha que ele tinha, Jairo, era muito maior do que os preconceitos e tudo aquilo que muitas vezes fazia com que houvesse uma certa inimizade entre autoridades religiosas e Jesus. Ele corre atrás de Jesus, ele pede a Jesus que cure a sua filha. De fato, Jesus tem que ressuscitar porque a menina já tinha morrido. Mas Jesus se comove com essa sensibilidade, com esse amor, com esta preocupação do pai diante da sua filha. Para ele, o mais importante agora é a vida da filha. E Jesus é aquele que veio para trazer vida e vida em abundância. E quando alguém apelava exatamente para essa dimensão do valor da vida, Jesus atendia sempre. Atendia e ele elogiava a fé dessas pessoas, não é mesmo? Essa compreensão que talvez mais tarde Jairo deve ter desenvolvido na sua fé cristã, né? De que Jesus, ele é a vida, ele é a ressurreição para todos nós. Então fica um exemplo bonito, na medida em que alguém realmente é pai, antes de mais nada, é um responsável pela vida. Cuida da vida, defende a vida, retoma a vida, e foi isso que Jairo fez. E foi isso que Jesus atendeu através do amor deste homem, exemplo de pai para todos nós. Fique com Deus. Padre Ulisses, muito obrigado por ter nos ajudado a entender um pouquinho mais a figura de Jairo nas Sagradas Escrituras. E se você tem a sua dúvida, não deixe de enviá-la aqui para o nosso programa, através do e-mail devotos@santuarionacional.com. E com alegria, nós, missionários redentoristas, iremos responder a esta pergunta, porque a nossa missão é anunciar a palavra de Deus e nós fazemos este serviço missionário aqui, a partir do santuário, que é Casa da Palavra. Por isso, quero também aqui fazer um convite a você, para que venha junto conosco evangelizar, anunciar a palavra de Deus, fazendo parte da família dos devotos, esta família que vem ajudando a revestir a casa da mãe com a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo vem ajudando você também, a mim e a todos aqueles que acompanham o nosso programa, a se revestirem da palavra de Deus.
Você que faz parte da família dos devotos, recebe todos os meses na sua casa o encarte bíblico. Este encarte que te ajuda a conhecer um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. É um tema mensal que preparamos com carinho para que você se torne cada vez mais íntimo da Palavra de Deus, para que a sua família seja evangelizada, o seu grupo de rua também possa ter um material para encontrar-se todos os meses e meditar aquilo que a Palavra do Senhor tem a nos revelar. Por isso, não deixe de fazer parte desta família e fazer o convite para que outros possam também se unirem a nós. Você também que faz parte desta família, pouco a pouco vai completando o seu calendário, Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E esta imagem que nós temos aqui no nosso calendário vai nos ajudando a entender as inúmeras personagens que vão contribuindo com o anúncio da palavra do Senhor no mundo antigo e no mundo atual. Venha participar conosco desta família. E se você também tem uma criança, traga esta criança também para fazer parte desta família e conheça a revista Devotos Mirins, uma revista preparada para evangelizar as nossas crianças. E agora quero pedir mais uma vez aqui da Casa da Palavra a bênção de Deus para todos vocês que neste dia estudou a Palavra de Deus conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vocês, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Mulher da Palavra, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.